Olá, eu sou Haroldo de Oliveira e estou aqui para gravar mais um estudo bíblico para o canal, para quem tem sede de conhecimento. O título do estudo de hoje é Batismo Bíblico em Nome de Jesus versus Batismo Trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito com esse estudo é mostrar que jamais se deve assegurar uma doutrina em cima de um único texto bíblico, que é o caso do batismo trinitariano, que se sustenta no texto de Mateus 28, 19, e que contraria todo o Novo Testamento. É isso mesmo, no Novo Testamento não há absolutamente ninguém sendo batizado nessa fórmula batismal trinitária. Não é intrigante isso? Se você ficou curioso, assista esse vídeo até o final. Esse estudo foi desenvolvido com a finalidade de expor provas bíblicas e eclesiásticas quanto à inveracidade dessa doutrina. O objetivo desse vídeo nada tem a ver com ofensa ou intolerância religiosa, mas esclarecer essa questão que deturpa o verdadeiro batismo bíblico. O intuito aqui, em hipótese alguma, é atacar pessoas ou instituições religiosas, mas apenas expor falhas, erros que foram inseridos no cristianismo. Se foi propositalmente ou não, eu não sei. O que eu sei é que, na qualidade de um verdadeiro mensageiro de Deus, minha obrigação é trazer à tona a verdade envolvendo esse assunto. Esse estudo é o 7º de 7 estudos da série Desmistificando a Doutrina da Trindade, a mais questionada no meio evangélico e que tem sido a causa de diversas expulsões de membros de organismos religiosos espalhados por todos os lugares do mundo. O estudo de hoje será um pouco diferente dos anteriores. As perguntas serão feitas por irmãos e irmãs na fé. Perguntas essas que muitas pessoas provavelmente já fizeram para alguém ou para si mesmas e, talvez até hoje, não obtiveram respostas convincentes. Desde já quero agradecer cada um que voluntariamente dedicou tempo a unir a sua voz à minha e esse nobre trabalho. Vamos agora para a primeira participação e a pergunta introdutiva do estudo. Haroldo, qual era a maior preocupação de Paulo com os cristãos de seus dias que serve para nós até os dias de hoje? Que estejamos constantemente crescendo espiritualmente, mas também em conhecimento e em verdade, para que assim não sejamos enganados por falsos ensinadores. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia, sede crianças, mas no entendimento, sede homem. Haroldo, existe algum método que seja 100% confiável para entendermos a Bíblia, que nós possamos usar como um substituto da hermenêutica? Sim, existe. Muitos não sabem, mas a hermenêutica, a arte da interpretação, tem sua origem no paganismo. O termo deriva do nome Hermes, um deus da mitologia grega. A verdade é que a Bíblia não deve ser interpretada, mas entendida dentro de seu contexto. O método mais seguro para compreender a Bíblia se encontra dentro da própria Bíblia. A Bíblia se auto-explica quando seguimos as dicas que o próprio Deus nos deixou escritas nela. O que precisamos é ser humildes, buscar entender o que Deus quer que entendamos e não o que satisfaz o nosso eu, as nossas tendenciosidades. 1 Coríntios 2:13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esse texto está falando que existem coisas na Bíblia que humanamente não podemos compreender e que só podemos entender com o auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Mas isso não é a mesma coisa que deixar a emoção tomar o lugar da razão. Mateus 18:6.
Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. 2 Coríntios 13:1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Através desses textos, entendemos que para fundamentar um entendimento é necessário, no mínimo, 2 ou 3 textos. Se o assunto, por exemplo, envolve dezenas de textos, temos que reunir todos os textos e solucionar as divergências, caso hajam, em função de erros de traduções pelos copistas no processo de manuscritologia, levando em conta o contexto de cada texto. Agindo dessa maneira, obteremos as respostas que tanto buscamos sobre tal assunto. Isaías 28:10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eclesiastes 7:27. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Depois dessa pequena introdução, vamos agora para a pergunta que abre essa questão sobre o batismo. Haroldo, Cristo, quando esteve aqui na Terra, ensinou aos discípulos qual seria a fórmula correta do batismo. Depois que Cristo subiu e retornou para o céu, será que os discípulos teriam desobedecido e mudado a fórmula original? Não faz o menor sentido. Vamos ler os 3 textos, os 3 registros da ordem batismal estabelecida por Cristo e descobrir o que está por trás dessa suposta contradição entre esses textos. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olhem o detalhe. Em meu nome. Continuemos a leitura. Lucas 24:44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Verso 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Mais uma vez, olhem o detalhe. E em seu nome. Notaram que, supostamente, Mateus 28:19 se contradiz com Marcos 16:17 e Lucas 24:47? A grande verdade é que essas palavras, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nunca saíram da boca de Jesus Cristo. É nesse momento que devemos usar a lógica. Vamos agora descobrir, através de documentos escritos por historiadores cristãos, o que aconteceu com o texto de Mateus. Bíblia de Jerusalém, página 1758. Nota de rodapé, letra C. É possível que em sua fórmula precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado a 3 pessoas da Trindade. O judaísmo e as origens do cristianismo, volume 2, página 156.
A evidência que Mateus 28,19 foi adicionado ao texto nas cópias gregas, a fórmula trinitariana franca aqui é de fato notável, mas já foi mostrado que a fórmula para batizar e a fórmula trinitariana faltam em todas as citações das passagens de Mateus nos escritos de Eusébio anteriores ao Concílio de Nicéia. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, páginas 82 e 83, editora CPAD. A fórmula trinitariana foi uma criação dos pais da Igreja do século III, com Tertuliano. A comunidade primitiva batizava somente no nome de Jesus, conforme os relatos de Atos. As provas suficientes de que este texto foi acrescido ocorreu após a decisão de Nicéia de apoiar o conceito batismal trinitário de Tertuliano. Isso não é mais segredo. A trindade de Mateus 28,19 é tão verdadeira quanto a de 1 João 5, 7 e 8. Essa última passagem, os católicos não escondem que foi acrescentada posteriormente ao texto por meio de uma glosa marginal manuscrita, não existindo nos melhores manuscritos gregos e edições da Vulgata Latina. O Deus Trino já era bastante conhecido do mundo pagão, conceito repaginado na gnose grega, por isso não poderia faltar na teologia cristã. Vejam esse outro texto de Eusébio, como confirma o que dentro da lógica entendemos, ou seja, que Mateus não pode se conflitar com Marcos e Lucas. Ou você acha que Deus inspiraria homens a escreverem livros para confundir a mente das pessoas? Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, volume 3, página 54, editora Novo Século Limitada. Os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder de Cristo, que havia lhes dito: ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. Eusébio de Cesareia, nos volumes 3 e 5 de sua obra História Eclesiástica, citou esse texto 16 vezes dessa maneira. Resumindo o que lemos aqui sobre Eusébio, o historiador que descreveu o cristianismo como uma religião que alcançaria o mundo inteiro, não encontramos em seus escritos anteriores ao Concílio de Nicéia ele fazendo uma menção tripartida de Mateus 28,19, mas, ao contrário, que o batismo cristão indicava uma fórmula monódica consistente em nome de Jesus. Se você ainda não se conformou com tudo que foi lido aqui até agora, veja o que disse Joseph Ratzinger, ou Bento XVI, em seu livro Introdução ao Cristianismo, páginas 82 e 83, 1968. A forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28,19, tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto Mateus 28,19 veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade e o texto de Mateus 28,19 não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra, uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Poucos sabem sobre estes fatos históricos. Finalizando aqui essa questão sobre Mateus 28,19, eu quero dizer que, ainda que não existissem nenhum desses documentos históricos como apoio, a Bíblia é o suficiente para nos mostrar que essa fórmula batismal trinitária vai contra a lógica e o senso comum. Vamos agora ler no Novo Testamento os textos que relatam em que nome foram realizados os batismos
e todos entenderão o que estou falando. Haroldo, antes de entrarmos nos textos sobre batismo, gostaria de saber o seguinte: as nossas orações, elas devem ser dirigidas a Deus, a Cristo ou ao Espírito Santo? As nossas orações devem ser dirigidas a Deus e unicamente em nome de Jesus. Efésios 5:20. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Haroldo, que tal conferirmos agora que no Novo Testamento, de fato, não há ninguém sendo batizado no batismo trinitariano, mas somente no nome de Jesus? Vamos lá, afinal de contas, foi para isso que esse estudo foi desenvolvido. Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Verso 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Verso 26. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos agora analisar 3 detalhes interessantes. O primeiro é que Mateus estava presente nesse evento, o homem que registrou as palavras de Cristo. O segundo detalhe é que os homens que se comoveram com o discurso de Pedro não perguntaram o que deveriam fazer somente a Pedro, mas também aos outros 11 apóstolos. E Pedro agora está ordenando que quase 3.000 pessoas sejam batizadas em nome de Jesus. Logicamente, Mateus, em função de sua fidelidade a Cristo, levantaria a mão e diria: Pedro, me perdoe, mas eu sou obrigado a dizer que não foi essa a fórmula batismal que o Mestre nos passou. Será que dá para imaginar o que aconteceria? Aconteceria que aquelas pessoas diriam para si mesmas: se esses homens não se entendem entre si, como podemos obedecê-los? Entenderam agora como é antilógico e irracional acreditar que Cristo tenha dito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? O terceiro detalhe é que para haver o batismo, primeiramente deve ocorrer o arrependimento. Ou seja, essa prática de batizar criancinhas é antibíblica. Se a criança é inocente, ela vai se arrepender de quê? Não é uma questão de lógica? Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 8:12. Mas
como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Verso 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 8:30. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Verso 31. E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Verso 32. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Verso 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Verso 35. Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Verso 36. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Verso 37. E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. Continuemos a leitura. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Verso 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Verso 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Haroldo, como foi que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos? E por que eles foram chamados assim? Porque eles estavam sempre usando o nome de Cristo para orar, curar, expulsar demônios, ressuscitar e batizar. Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Haroldo, antes de serem chamados de cristãos, os discípulos de Cristo eram chamados como? De galileus e nazarenos. Atos 2:7 e Atos 24:5. Dando sequência aos textos sobre o batismo, vamos agora para Atos 16:30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Verso 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Verso 33. E tomando-os
ele, consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, verso 2, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Verso 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verso 7. E estes eram ao todo uns 12 homens. Paulo, em um discurso, conta como aconteceu seu batismo após recuperar sua visão por intermédio de Ananias. Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 9:18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Haroldo, além do livro de Atos, quais os outros livros que também deixam claro que o batismo é efetuado unicamente em nome de Jesus? Romanos e Gálatas. Romanos 6:3. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revertistes de Cristo. Haroldo, agora que já temos a consciência de que o batismo é em nome de Jesus, seria ele então por imersão ou por aspersão? A Bíblia nos dá 100% de base para entendermos que o batismo deve ser por imersão. Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A pessoa deve ser totalmente submergida nas águas. Ao sermos imergidos nas águas, paramos de respirar. Nesse momento, simbolicamente, morremos. Quando retornamos à superfície e voltamos a respirar, simbolicamente ressuscitamos. O texto a seguir deixa essa questão totalmente esclarecida. Marcos 1:9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Verso 10. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como um pombo descendo sobre ele. Se o batismo fosse por aspersão, que necessidade teria de ser num rio, se apenas um copo d'água seria mais que o suficiente? Mateus 3:6. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Verso 11. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Haroldo, há igrejas que dizem que se a pessoa, após ser batizada, não falar em línguas estranhas, não recebeu o Espírito Santo. Isso tem base bíblica? Absolutamente não. As vezes que os batizados falaram em outras línguas, foi porque entre eles haviam estrangeiros. Os outros batismos em que não haviam estrangeiros, em momento algum
fala que eles falaram em línguas estranhas, como dizem os pentecostais. Essa doutrina contida de gritos e pronúncias sem sentidos, segundo o jornal Los Angeles Times, surgiu em 18 de 4 de 1906 em Los Angeles, na Azusa Street, com William Joseph Seymour, que por ironia foi expulso de uma igreja pentecostal justamente por causa dessa doutrina. Pelo incrível que pareça, hoje é venerado entre os pentecostais. No estudo bíblico, o dom de línguas, esclareço detalhes interessantes sobre esse tão polêmico assunto. Haroldo, tem um texto na Bíblia que fala que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que isso significa? Como assim ser batizado com fogo? Espírito Santo significa poder. Fogo significa purificação e transformação. A pessoa, ao ser batizada, sofre uma transformação de caráter quando a pessoa se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Atos 11:15. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Verso 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 5. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Por natureza, somos carnais. Só nos tornamos espirituais quando nascemos de novo, simbolicamente, através do batismo. João 4:2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Eu, particularmente, seguindo uma lógica, acredito que antes de Cristo, e até mesmo quando ele estava aqui, não se usava palavras no batismo. Após Cristo retornar para o céu, o batismo passou a ser em seu nome, em função do sacrifício dele pela humanidade. Existem duas razões pela qual Cristo não efetuou batismos. A primeira razão é porque se ele batizasse alguém, ele teria que batizar em seu próprio nome. Porém, isso causaria uma grande revolta entre os líderes judaicos, que logicamente usariam os judeus para o apedrejarem no primeiro batismo que ele efetuasse, causando assim a sua morte antes do tempo e fora da cruz, que fugiria dos propósitos de Deus. A segunda razão é porque Cristo ainda não tinha cumprido sua missão, por isso não podia efetuar o batismo. Vejam mais motivos porque o batismo deve ser em nome de Jesus. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O contexto desse texto não é somente fazer alusão ao batismo por imersão, mas advertir o povo dos pecados cometidos pelos pais. Haroldo, existem textos bíblicos que já naqueles tempos alertavam que as escrituras sagradas, após o surgimento de um poder religioso, sofreria adulterações? Sim, existem dois textos que claramente nos dá esse entender, porém essas
pequenas adulterações não faz da Bíblia uma coleção de livros não confiável ou incompreensível. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Para que você entenda o que estou falando, vejam essa ousada declaração. Catecismo Católico, página 14, 1566 a 1951. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se tivessem eles que justificar pelas Escrituras a santificação do domingo. O dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana. Ficou surpreso com isso? Pois é, a Igreja Católica é a única igreja que admite seus erros e seus membros continuam leais a ela. Deus permite que o homem faça coisas erradas, porém não permite que seja perfeito ao ponto de ninguém descobrir. Vejam o que dizem os textos a seguir. Marcos 4:12. Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Lucas 12:2. Porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Esse estudo se conclui aqui e fecha a série Desmistificando a Doutrina da Trindade. A você que assistiu esse estudo, eu espero em Deus que essas informações tenham esclarecido todas as tuas dúvidas sobre esse assunto e clareado ainda mais a tua visão com relação à doutrina da Trindade. Como os estudos dessa série não foram gravados em ordem sequencial por uma questão de tempo, ainda faltam mais 3 estudos. O estudo de número 1, 2 e 4. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Isso ajuda na divulgação do vídeo na plataforma do YouTube. Lembre-se também de ativar o sininho e se inscrever no canal para receber as notificações do YouTube quando um novo vídeo for postado. Que o Eterno, por amor a Cristo, nos conceda a honra de nos encontrarmos no próximo vídeo.